Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Segunda-feira gelada em São Paulo, 16 graus, a gente está começando mais um programa Empregabilidade Blindada. Esse mês é um mês muito especial, porque é um mês falando sobre processos de recolocação e como você, profissional que está no mercado em transição de carreira ou pensando numa transição de carreira assertiva e planejada, o que você deve fazer. E no programa passado, da segunda-feira, a gente falou sobre como ser atraente para o mercado de trabalho. Hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre por que você deve ter autorresponsabilidade nos processos de recolocação profissional. É uma das competências mais exigidas pelo mercado de trabalho. Autorresponsabilidade sobre a sua função, sobre as suas tarefas, isso dentro do mercado de trabalho. E fora dela também, né? O processo seletivo... tanto o processo seletivo para você entrar na empresa, quanto antes a escolha do processo de recolocação, ela deve partir de você. E hoje a gente vai discutir isso, que é algo muito importante, que se não tiver muito alinhado dentro do seu mindset, enfim, os processos seletivos mudaram muito. Hoje a forma que você divulga o seu currículo, a forma que você se expõe no LinkedIn é completamente diferente. As exigências do mercado de trabalho, elas estão altíssimas e a gente precisa encarar isso de uma forma leve, né? Sem resistência ao processo, porque quanto mais resistência a esse processo, mais você vai ficando para trás. E um mundo pós-pandemia vai ser muito diferente e a gente precisa estar pronto para isso. Tá certo? Karina tá aqui com a gente sempre, toda segunda-feira às 7h30 da manhã. Karina, bom dia, viu? Obrigada pela participação. Esse programa também, ele vai ficar disponível no meu canal do YouTube a partir de amanhã. Geralmente eu gravo o programa ao vivo toda segunda-feira às 7h30 e até terça-feira, no máximo, ele já está no canal, tá bom? Vamos dar um like aqui pra Karina. Legal, a Denise também entrou. Oi, Denise, tudo bem? Saudades de você. O Alisson tá aqui também com a gente. Alisson, bom dia. Tudo bem? Bacana. Gente, então vamos lá. Vamos falar sobre o tema de hoje, que é o terceiro, né? Hoje é a terceira segunda-feira do mês. E a minha pergunta para vocês é: por que vocês acham que a recolocação profissional só depende de vocês? É claro que a gente pode pedir ajuda, sim. E hoje, uma ajuda dentro de um processo seletivo, você pode ter uma ajuda de uma psicóloga, de uma job hunter como eu. Você pode buscar terapias alternativas diversas, tá? A gente pode conversar sobre até fazer um exercício físico para melhorar sua autoestima, sua motivação interna, algo físico mesmo, para você encarar essa transição de carreira com mais energia, que eu acho que é isso. Por que ela depende só de você? Porque você precisa fazer uma escolha sobre sua carreira. Hoje, quem manda na sua carreira é você, não é a empresa que você trabalha. E isso eu posso afirmar para quem está ingressando no mercado de trabalho hoje, que tem 20 anos, e para alguém que está no trabalho com 50, 60, 70 anos. Porque a gente vem conversando muito sobre isso, é algo que é diferente do que acontecia, mas a gente vai ter uma carreira produtiva de no mínimo 50 anos na nossa vida. A gente começa com 20 ou um pouco antes a trabalhar e com certeza a gente vai até os 70, 80. Por quê? A expectativa do brasileiro de vida aumentou, hoje a gente está na casa dos 80 anos. Com certeza, daqui 10 anos, esse número vai aumentar. Hoje, a gente não tem mais aquele mindset de eu vou me aposentar e não vou fazer nada. Ao contrário, a gente precisa manter o cérebro em movimento. E você, com certeza, vai ter várias carreiras dentro da sua trajetória profissional. Mas, Marcela, como é isso? Bom, eu tenho 16 anos de carreira em RH. Quando eu entrei, eu era uma estagiária em recrutamento e seleção. 16 anos se passaram
E a minha carreira mudou muito dentro de RH. Eu já atuei com recrutamento e seleção, com treinamento e desenvolvimento, com coaching, com hunting, que é um recrutamento e seleção especializado. Hoje eu tenho um programa, desde 2016, então me tornei uma youtuber. Olha quantas atribuições dentro do mundo de RH, dentro da minha carreira, as coisas foram sendo adicionadas. Elas não mudaram, elas foram adicionadas. E isso vai acontecer com a sua carreira. Por isso que você precisa estar em constante movimento e evolução. Aí que nasce a transição de carreira planejada e assertiva. Sem aquela dor, sabe? Aquela angústia. Porque esse ano, dentro dos meus processos de recolocação, eu senti muito isso, tá? Por isso que eu fiz esse programa especialmente para você. Porque eu sinto, né, dentro dos processos, uma angústia, um medo, uma ansiedade de conseguir em tal prazo. E isso não vem acontecendo. Há 5, 10 anos atrás, era uma coisa mais simples. E eu acredito que todos vocês que estão me assistindo vão entender essa questão que eu vou explicar. Há 10 anos, 5 anos atrás, a gente tinha os grandes sites de recrutamento, pagos e gratuitos. Você era demitido, você até podia tirar umas férias, descansar um pouco e dali um mês pagar um site de recrutamento para você se recolocar com facilidade. Ok? Então você pagava um plano mensal, trimestral e você começava a receber as ligações, fazia entrevista. A entrevista eram processos seletivos até mais práticos, né? Acredito eu. Marcela, como mais prático? Envio de currículo, um currículo em Word que você tinha guardado na gaveta, ou que na hora de você cadastrar no site de recrutamento já atualizava para você, você mandava o currículo e marcava a entrevista. Às vezes, claro, tinha alguns passos de entrevista, mas enfim, era algo mais simples. E aí você voltava a trabalhar. Hoje funciona desse jeito? Não, a resposta é não. Hoje a gente tem processos seletivos totalmente online que pedem de vocês um currículo inovador para chamar atenção, né? Para você já ir para uma entrevista e a expectativa do recrutador ou do headhunter, ao olhar o seu currículo, ao olhar o seu currículo, ele já tem uma outra expectativa de você. Quando ele te liga, ele ou passa um WhatsApp ou passa uma mensagem, ele espera que você seja ágil, que você responda, que você tenha um bom português, um bom nível de português, né? Na escrita, na conversação, quando ele te chama para o processo. Isso quando é algo mais presencial, entre aspas, presencial eu digo, uma sondagem presencial que a pessoa vai te ligar ou vai te escrever e vai te convidar para uma entrevista, tá? Se não, você e muitos candidatos vão se candidatar nos sites de recrutamento, nas plataformas digitais e vocês vão passar pelo processo online. E esse processo online é se candidatar na vaga, tem vários testes. E esses testes, gente, não tem devolutiva. Por que não tem devolutiva? Porque não tem como a empresa dar retorno do teste para todas as pessoas que se candidatarem nas vagas e não forem aprovadas, tudo bem? Já é um processo de seleção, tudo bem? Muitas pessoas me perguntam, Marcela, mas por que eu não passo da fase dos testes? Isso é algo que a gente precisa entender por que você não está passando. Em qual teste você não passa? No de português, no de conhecimentos específicos, no de raciocínio lógico, no teste comportamental. Então é algo que você precisa compreender diante das evidências e se preparar. Como eu falei, há 5, 10 anos atrás, não havia essa preparação mental e psicológica, né? Porque o mental é psicológico, para passar nos processos seletivos. E, além disso, a gente tem a pandemia deste ano, né? Vivemos ainda num mundo pandêmico, que mudou completamente a forma da gente se relacionar. O ensino à distância ou o contato EAD,
ele realmente está presente agora. Se ele já estava presente na educação, ele está assim mais ainda na forma de trabalhar, com o trabalho remoto e nos nossos veículos de comunicação, inclusive em processo seletivo. A gente precisa hoje se preparar, um currículo inovador, um vídeo currículo. E o vídeo currículo a gente tem duas formas. Só um minutinho. Hoje, a gente, nas plataformas digitais, você precisa gravar um vídeo currículo como eu tô aqui com vocês. Então, você aperta um botão e você tem de 2 a 5 minutos, mas o ideal é você condensar o seu currículo vitae em 2 minutos. E aí você precisa ter uma internet de boa resolução, um ambiente silencioso, um celular ou um laptop com uma boa resolução de câmera. Tudo isso, você precisa estar arrumado, você precisa se preparar. Então a gente tem que preparar a vestimenta, a gente tem que preparar tudo, o cabelo, no caso das mulheres, a maquiagem, a iluminação do local, iluminação natural, como eu tô aqui, ou uma iluminação melhor. Com certeza, para ter toda essa estrutura, eu tenho por exemplo, vou dar um exemplo, eu tô aqui no celular, eu comprei ele é um porta-celular para fazer live, para o celular não ficar, por exemplo, encostado em alguma coisa se mexendo, para ele ficar estático. E eu posso me mexer, claro, naturalmente, mas o celular não vai ter nenhum problema em relação ao movimento. Aí você precisa olhar a altura que vai ficar o celular ou a câmera do laptop. Enfim, são muitas coisas que hoje a gente precisa pensar pra gente ter êxito. Não é só ir lá e gravar um vídeo. Eu vou gravar um vídeo pro processo seletivo. Além de você gravar na hora na plataforma digital, você também precisa gravar em casa, treinar. Porque isso é muito importante. Você precisa, às vezes a gente tem timidez para falar com a câmera. Então você vai precisar gravar umas 20 vezes com o currículo do lado. Primeiro fazer um compilado do seu currículo. Hoje em dia, a dica para um vídeo currículo é você falar basicamente a sua vida profissional, tá? Claro, você pode fazer uma introdução falando do seu nome, idade, bairro e cidade onde mora. Quanto tempo você tem de experiência naquela área e na função. Você precisa falar dos seus principais projetos dentro da sua trajetória profissional. Pode mencionar se hoje está buscando um novo desafio ou se você está trabalhando e por que você está se candidatando naquela vaga. Isso é muito importante também. Além de falar os principais projetos e resultados. Só que como é 2 minutos, por exemplo, todas as dicas que eu dei já compilaram os 2 minutos. Então, por isso que você precisa escrever no papel, colocar um timer mesmo, primeiro gravar várias vezes sozinho e entender, olha, eu tenho que falar. Então, fazer uma saudação, introdução, falar, você vai falar, eu tenho 16 anos em RH, por exemplo, tô dando um exemplo rápido, sou formada em administração de empresas, com especialização em tal, em tal, em tal. É legal, a gente precisa falar da nossa formação acadêmica, possui um inglês avançado, a gente precisa falar da língua estrangeira. Isso é muito importante. Se você tiver a partir do nível intermediário, eu acho bacana colocar. Conhecimentos específicos também, de informática, se você tem um Excel avançado, conhece alguma plataforma digital que faz parte do seu trabalho, tá bom? Isso é muito importante. E claro, você pode terminar o vídeo currículo falando dos seus principais projetos e um resultado bem bacana que você teve na carreira e por que você está se candidatando ou se aplicando naquela vaga. E mencionar se você está numa transição de carreira ou você pode até justificar, estou trabalhando, mas busco um novo desafio profissional. Tudo bem? Eu acho que assim, em 2 minutos a gente consegue falar bem detalhado desses requisitos que estão no seu currículo. Na verdade, são os requisitos da vaga, né?
no processo seletivo a gente espera que você faça uma saudação, que é uma saudação sua, tá, gente? Pessoal. Então, lembrando, falando o nome. Marcela, eu não quero falar a idade, não tem problema. Se você é um profissional acima de 45 anos e não se sente à vontade para falar da idade, não tem problema. Se você se sente, melhor ainda. Eu acho que assim, a idade, a gente nunca acho que falou disso aqui nas lives, mas realmente é uma questão delicada. A gente sabe que o mercado corporativo, ele tem uma idade limitante, né? Só que isso tá mudando. A gente tem aí um movimento muito forte do Maturi Jobs aqui em São Paulo e no Brasil. O CEO da Maturi Jobs é o Morris. Se vocês não entraram nessa plataforma, ela é incrível, ela tem muitas oportunidades e cursos, inclusive para profissionais 50 a mais, porque casa exatamente com o que eu falei no começo da live. Teremos uma carreira produtiva de 50 anos. Então, para quem está entrando no mercado agora, tenha ciência que você vai trabalhar 50 anos e você não vai fazer a mesma coisa, porque hoje em dia não dá. O que eu fazia em RH 5 anos atrás, ele está obsoleto. Inclusive, por exemplo, como eu me colocava no LinkedIn há 5 anos atrás. E eu trabalho com o LinkedIn, gente, faz muito tempo. Muito tempo mesmo. Desde 2012, 2013, eu já olhava a plataforma, a rede, né? Com ótimos olhos, assim. Se hoje o LinkedIn ele tá em alta, eu já trabalhava com o LinkedIn, mesmo ele sendo uma plataforma mais difícil. No começo ele era em inglês, quando ele chegou no Brasil. Depois ele tinha realmente, você tinha que ter uma paciência maior, mas hoje ele tá muito mais fácil de você, como se diz, se cadastrar na rede, atualizar os dados, enfim. E hoje ele tem essa expressividade dentro do mercado de trabalho. E como a Denise Maia, ela é minha referência em LinkedIn no Brasil hoje, desde 2017 eu a acompanho, inclusive em todos os cursos. Recentemente, ela falou numa live que eu assisti na semana passada, que o LinkedIn não é só para profissionais que estão buscando emprego, e sim para todos nós que estamos no mercado ativos, porque hoje não adianta eu buscar um emprego, passar por um processo de recolocação e sentar no meu novo emprego, na minha nova cadeira e falar assim, tá tudo garantido. Não tem nada garantido. A gente pode viver uma garantia ilusória. Então, você mesmo trabalhando, mesmo bem colocado numa grande empresa, na empresa dos seus sonhos, você precisa estabelecer o seu networking profissional. E o seu networking profissional é você quem faz. É o seu dia a dia, é a sua empatia com os seus pares, com os seus colegas de trabalho, com o seu chefe, com a sua equipe. Sabe por quê? Um dia você é líder dessa pessoa. Daqui a 10 anos, ele pode ter um cargo bem interessante e você está num outro movimento de carreira e você pode depender do seu liderado. Isso é muito legal. Hoje, eu vejo assim, as pessoas que passaram por mim. Eu comecei em RH, eu tinha 23 anos, hoje eu tenho 38. 16 anos se passaram. Eu tive uma estagiária que hoje é coordenadora de RH de uma grande empresa. Eu fico muito feliz em vê-la assim, nessa posição, e hoje nós somos profissionais de RH, nós somos pares. É muito bacana. Como eu vejo algumas chefes também decolando no coaching, como a Nadir Paz, Master Coach do IBC, Instituto Brasileiro de Coaching. E elas, aí você pensa, nossa, ela sempre foi uma gestora humana, que acreditava na equipe, sempre pronta para ensinar. Isso há 16 anos atrás. E hoje ela está numa função que condiz com o jeito dela. E aí você faz essa analogia. Então é muito importante a gente sempre pensar que o outro, ele é um ser humano, ele trabalha com você e vocês podem criar um vínculo pela carreira como um todo, mesmo hoje ele sendo seu liderado e você numa posição de gestor.
ou gestora, tá bom? Isso eu acho muito importante porque é a questão do networking. Hoje você está gestor. Daqui a um tempo você pode ter que dar um passo para trás, voltar a ser um sênior, ser um especialista, porque acontece muita coisa na carreira, tá bom? Gente, tô acenando aqui para todo mundo, tem bastante gente aqui com a gente. Mandem corações, um like se vocês estão gostando. A Gnatec Automação mandou um bom dia para você. Espero que vocês estejam gostando do bate-papo. Hoje ele é um bate-papo assim, sobre como você encara a recolocação hoje em dia. A ideia, para vocês que estão disponíveis no mercado de trabalho, vocês estão disponíveis. A gente precisa desde já ter um novo comportamento em relação a como procurar emprego e como encarar esse trabalho, porque buscar emprego hoje em dia é um trabalho, viu, gente? A gente precisa pelo menos se dedicar 4 horas por dia, com a ajuda de uma job hunter, com a ajuda de uma psicóloga, com a ajuda dessas terapias alternativas, que até podem ser holísticas, né? Ou não. Ou você pode falar, olha, Marcela, eu tô me atualizando, eu tô fazendo muita leitura, eu tô assistindo muita live, eu tô fazendo cursos, que bom. A gente precisa disso. E isso a gente precisa agora fazer trabalhando ou não, tá? Mas voltando aqui, por que a recolocação depende só de mim? Porque você precisa fazer essa escolha. E hoje a gente não pode esperar muito. Essa é a questão. A gente não pode esperar essa pandemia passar para buscar uma job hunter, para buscar alguém para ajudar no seu currículo. Quanto mais a gente fica parado, esse tempo ele vai ser cobrado mais para frente. Então aí você vai ficar parado durante a pandemia e depois dela, porque outras pessoas estão se movimentando. O mercado ele tá diferente, claro, mas muitos segmentos estão crescendo. Então, ao invés de ficar parado, esperando a pandemia passar, o ideal é estudar o comportamento das empresas via LinkedIn, olhar notícias positivas, olhar para dentro de si, que é um autoconhecimento, e perguntar o que eu quero fazer. Ah, mas eu estou muito chateado com a minha antiga profissão ou a minha atual profissão e eu não quero mais isso. Ok, então se pergunte, corra atrás, porque realmente tudo vai depender de você. A gente não pode jogar a responsabilidade da nossa carreira no outro. E se a empresa que você está em processo seletivo ou a recrutadora perceber esse movimento, essa insatisfação, ou você jogar muito o problema no governo, na pandemia, num discurso em recrutamento e seleção, num processo seletivo, você não vai ser aprovado. Então, o que acontece? Eu entendo, né? Como job hunter, eu sempre estou do lado de vocês. Então, eu entendo também como profissional e como ser humano tudo o que está acontecendo. Mas em processos seletivos, você precisa sempre ter um discurso positivo, né? Querendo você ou não, você precisa levar uma visão positiva de tudo que está acontecendo na sua vida e de tudo que está à sua volta. Tudo bem? Por quê? Porque a gente busca pessoas diferenciadas para fazer parte da nossa equipe. Então, eu sinto que às vezes os meus assessorados em carreira ou futuros clientes, alunos, pessoas que eu converso sobre carreira, têm uma resistência sobre os processos seletivos de agora, inclusive sobre os testes. Tem uma certa resistência em relação ao currículo, porque hoje a gente tem que ter um currículo super objetivo. Tendo a gente 16 anos de carreira, 20 anos de carreira, 30 anos de carreira, o que a gente precisa fazer? A gente precisa enxugar, porque as pessoas não leem mais o currículo. Uma recrutadora fica 6 segundos num currículo.
Então, e no LinkedIn, então a gente olha a foto, título, uma questão de resumo. Se gostou, a gente rola a página. Se a gente não gostou, a gente passa pro próximo. Então, por isso que assim, eu quero reforçar as mudanças que estão acontecendo hoje nesse caminhar de buscar emprego. Elas estão bem diferentes e a gente não pode ter essa resistência. Mas Marcela, e a minha experiência lá dos anos 2000, de 2010? Você tem que honrar e ficar muito feliz por aquela experiência, mas hoje ela está obsoleta aos requisitos da vaga. Você precisa se concentrar nos seus últimos 10, 5 anos de experiência profissional, inclusive no currículo. No LinkedIn, se você quiser mencionar as 3, 4, 5 últimas empresas, tudo bem, porque aí lá você cria uma linha do tempo da sua trajetória profissional, mas no currículo não. No currículo a gente precisa trabalhar especificamente os últimos 10 anos, os cursos que você fez nos últimos 2 anos. Porque o seu conhecimento numa língua estrangeira ou em 2 línguas, as certificações que você fez, a sua formação acadêmica super atualizada. A gente tem que tomar cuidado se a gente fez a faculdade lá em 1990, fez uma pós-graduação até 2010 e a gente não estudou mais. Isso é inadmissível para um profissional quando a gente olha no LinkedIn. Faz 10 anos que ele não fez uma pós-graduação, não fez um curso de extensão relevante? É a pergunta que eu faço como headhunter. Porque eu tenho 2 chavinhas. Tem a chavinha da headhunter e aí tem a chavinha da job hunter. A headhunter, ela procura um talento no mercado. A job hunter te ajuda a conseguir o emprego dos seus sonhos. Mas a pergunta é a mesma. Uma, eu tô vendo o currículo e avaliando. E a outra, eu tô do seu lado numa sessão fazendo essa pergunta para você. E aí? Então, por isso que a gente precisa ter um autoconhecimento profundo hoje sobre o que a gente deseja. Se você ainda não sabe, não tem problema, mas parado não dá para ficar. Você precisa então buscar aí uma terapeuta, ou uma job hunter, ou uma coach, né? Porque são serviços completamente diferentes. Se você tá perdido na carreira, num âmbito mais racional e precisa de um autoconhecimento focado, você precisa buscar uma coach de carreira. Poxa, eu tô muito perdido mesmo, algo assim emocional. Psicologicamente falando, eu tô com ansiedade, tô com depressão, né? Tô com alguns indícios desses sentimentos. Então você precisa buscar uma terapeuta, uma psicóloga, certo? Olha, Marcela, eu estou trabalhando, mas eu sei que meu currículo tá defasado, eu tô muito fraco de passar por uma entrevista, eu preciso de dicas, saber como eu me porto. Aí você precisa de uma job hunter. Tá vendo a diferença entre as 3? O coaching não tem nada a ver com recolocação profissional. Ele pode sim ser um aliado, um coaching de carreira juntamente com um processo de recolocação. Até porque você primeiro se estrutura para saber o que você quer e qual vai ser esse novo caminho e os novos comportamentos para te ajudar na recolocação, tá? Ou você faz uma terapia e quando todos esses sentimentos passarem, você está pronto para uma recolocação profissional assertiva. Por quê? O que acontece? Se você vem mais depressivo, muito ansioso, para uma recolocação profissional, que não deixa de ser uma mentoria, você precisa ter paciência, você precisa ter algumas ações que dependem de você a todo momento e você precisa seguir esse fluxo para as coisas começarem a surgir. Inclusive, o mais importante, que eu gosto muito de ressaltar, tenha um discurso positivo diante de todos os processos seletivos que vocês participarem. Tudo bem?
O Júnior tá aqui dando bom dia, o Ricieri também. O Marcelo tá aqui com a gente. Obrigada, viu? Espero que o bate-papo esteja bem bacana, né? Fazendo muito sentido para vocês, mas que realmente a recolocação depende da gente e depende desse start. E não, assim, poxa, mas eu tô trabalhando e eu tô pensando na minha recolocação. Sim, você tá pensando, na verdade, não na sua recolocação. A gente não precisa pensar assim. A gente tá pensando no seu networking, na sua atualização. Hoje o mundo, ele quer um profissional conectado. Eu quero encontrar você no LinkedIn com um perfil campeão, com uma foto de capa que faz jus à sua função, ao segmento que você trabalha. Uma foto sua de rosto, né? Atualizada. Porque no LinkedIn as pessoas têm mania de colocar assim, gente, uma foto de 10, 20 anos atrás. Não. Isso também remete à não aceitação. Então, eu preciso de uma foto atualizada e uma foto não num casamento, numa festa. Não, eu preciso de uma foto sua profissionalmente. Pode ser dentro da empresa com o logo atrás, ou você mesmo pode bater uma foto caseira, mas é como se você estivesse indo trabalhar com um fundo branco, com um título legal. E um título, gente, é a função a função que você está. Se você está bem na empresa, então você pode colocar, olha, sou analista de RH da empresa X, ou as áreas que você atua. Caso você esteja numa transição de carreira, você tem que mostrar para o mundo, olha, eu trabalho em recursos humanos, treinamento e desenvolvimento / coaching. Então, você especificou. Hoje, eu digo, os headhunters, os recrutadores e as empresas, nós buscamos pessoas especialistas no que a gente precisa. Então, você precisa também atualizar o seu perfil. E, obviamente, quando você busca uma pessoa no LinkedIn e o LinkedIn dela tá atualizado, ela te manda um currículo que faz jus. Semana passada, eu venho recrutando bastante agora, mesmo esse segundo semestre. As vagas voltaram, viu, pessoal? Então, eu trabalho, para quem ainda tá me conhecendo agora, tá assistindo o vídeo pela primeira vez ou acompanhando o programa, eu tenho uma consultoria de RH, trabalho com coaching de carreira, recolocação profissional para pessoa física. Então, você busca um novo desafio profissional, deseja passar por uma transição planejada e assertiva, via um método empregabilidade blindada, que leva o nome do programa. A gente tem alguns serviços específicos para você. E eu também trabalho com empresas e recruto para elas. Então, eu vou contar uma situação que eu passei na semana passada e que a pessoa foi excluída do processo seletivo. Eu acho legal compartilhar isso com vocês, para vocês também entenderem a visão de uma headhunter. Eu divulguei uma vaga no LinkedIn, o profissional, ele se candidatou, um currículo muito bom, eu liguei para ele, conversei, na verdade, num primeiro momento via LinkedIn, já de primeira ele me deu um telefone errado. Ok, não tem problema nenhum, mas isso é complicado, viu, gente? Passar um telefone que não atende, né? Não é legal, tá? Então, estou dando um alerta sobre todos os passos que não foram legais e que ele foi desclassificado do processo. Ok, de novo, tentamos contato, mandamos outra mensagem, ele passou outro telefone. Aí, a gente ligou, marcou a entrevista, deu tudo certo. A entrevista, geralmente, já é uma sondagem por telefone. Hoje é considerado uma entrevista. Demorou em torno de 10 minutos. Geralmente, entrevista um pouquinho mais. Ele era monossílabo. Tudo que eu perguntava, ele falava sim ou não. Isso eu já fiquei bem incomodada, né? A gente fica um pouco incomodada, falando, nossa, por que será que ele tá me respondendo assim? Ele tinha um certo ar de prepotência, bem complicado.
Perguntei várias vezes se ele estava interessado na vaga, se fazia sentido o regime de contratação, o salário estava ok. Eu abri alguns dados da vaga, tá? Até porque eu gosto de ser uma headhunter humana. Eu não gosto de perder tempo, nem fazer você perder seu tempo, nem o meu, tá? Eu tenho uma abordagem aí mais reta e direta. Ele continuou monossílabo, falou um pouco, a gente fechou a entrevista e eu pedi o currículo dele. Isso foi na quinta-noite. Até hoje ele não mandou o currículo. Estranho, né? Mas enfim, eu obviamente desclassifiquei ele do processo. Hoje a gente vai fazer mais entrevistas para essa vaga. E é isso que eu falo para vocês. A gente está buscando emprego? Estamos, mas a gente precisa estar atento a tudo que acontece, tá? E fora que o currículo dele, que ele anexou no processo seletivo, estava completamente diferente do LinkedIn, não estava entendendo nada. Assim, por exemplo, no currículo, ele falou que já tinha saído da empresa. No LinkedIn, estava atual. Então, assim, sabe, informações desencontradas, você não sabe se é verdade, se é mentira, se é omissão. Isso é muito ruim para a imagem do profissional. Tá certo? O Júnior colocou aqui: venho acompanhando as mudanças que estão ocorrendo na área do transporte público com a pandemia. Marcela, são muitas mudanças e desafios. Sim, exatamente. E esse é meu objetivo de toda segunda-feira de manhã, discorrer do meu trabalho durante a semana, né? Porque você recruta, faz coaching de carreira, faz coaching executivo, liderança, trabalha com recolocação profissional, faço simulação de entrevista, eu entrevisto e faço simulação de entrevista com os assessorados. Então, eu acabei de dar um exemplo muito rico aqui para vocês do meu dia a dia de entrevista, que eu encontro candidatos monossílabos com informações desencontradas. E isso não pode acontecer, porque por esse motivo você não é chamado, você não continua nos processos seletivos. Só que, gente, isso é o básico. É o básico de organização do seu portfólio online. Tudo bem? O Júnior colocou: os profissionais que não acompanhar essa nova realidade rapidamente estará ultrapassado. Eu digo mais, eu falo que se você não acompanhar todo esse movimento de mercado, movimento de mundo, gente, de vibe, de mindset, que é mentalidade, de tudo que vem acontecendo, assim que tudo voltar ao normal, né, que a gente sabe que as vacinas estão aí, estão chegando, graças a Deus, né, tô muito feliz que a gente tem aí muitas oportunidades de vacina, pra gente realmente tomar vacina, pra gente ficar imune e voltar a trabalhar sem medo, né? Poder dar continuidade na nossa vida de uma forma diferente, mas quem não compreendeu todo esse movimento de mundo pode ficar alienado. E aí, essa alienação pode trazer problemas futuros para vocês. Para nós, né? Então, eu entendo que a pandemia é um momento extremamente delicado, mexeu com todo mundo, mexeu com a Marcela também, claro que mexeu, né? Eu sou um ser humano que nem vocês, só que a gente precisa ficar atento a tudo que está acontecendo e trazer para uma nova realidade racionalmente, adaptar, que eu acho que já deu tempo agora, se passaram 6 meses da pandemia, se adaptar ao novo normal, seguindo aí os valores de cada um, né? Respeitando os limites, respeitando o limite do outro, usando a máscara em locais públicos. Se você ainda deseja só trabalhar remoto, é uma opção sua, tá? Essa vaga que eu tô fazendo, eu sempre pergunto: você aceita trabalhar presencialmente ou está somente trabalhando remoto? Olha que pergunta de uma headhunter diferente. Eu pergunto agora pro meu candidato se ele está apto a trabalhar presencialmente ou no regime misto, né? Remoto e presencial, ou só remoto. Olha que é diferente. É um discurso diferente na minha abordagem ao candidato.
tá? O Júnior colocou aqui, os profissionais que não acompanharam essa nova realidade rapidamente estão ultrapassados, legal. Até falei novamente aqui, é que entrou uma atualização, achei que era outra coisa. Legal, entrevista com o Eda entrou aqui, da Rádio Exclusiva FM. Um beijo pra rádio, tô com saudade. Provavelmente voltaremos após a pandemia. O programa Empregabilidade Blindada, ele era ao vivo pela Rádio Exclusiva FM e pela pandemia eu resolvi mudar um pouco a estratégia. A gente passou agora para um programa via Instagram e depois para o canal, tá bom? Gente, vocês que estão me assistindo, tem alguma pergunta a fazer sobre processo seletivo, que eu posso ajudar aqui ao vivo vocês? Senão a gente vai seguindo aqui na conversa, porque a gente está nos minutinhos finais da nossa live aqui. Eu tenho mais 10 minutos para a gente conversar. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só colocar aqui que eu respondo com imenso prazer, tá bom? Então, enquanto de repente surge alguma pergunta, queria fazer um compilado hoje, né? Esse mês, o Empregabilidade Blindada, ele tá fazendo uma programação especial para você que deseja se recolocar. E como eu falei, você pode estar empregado e desejando um novo desafio em 2021, só que aí você tem que começar a se movimentar agora, gente. Por quê? A gente está no segundo semestre de 2020, a gente sabe que novembro, 15 de novembro para frente, dezembro e comecinho de janeiro, são meses diferentes, né? É claro que nos anos sem pandemia, a gente sempre falava, poxa, enquanto o pessoal tá pensando no peru de Natal, nas férias, nas festas, eu posso conseguir um emprego. Sim, eu acho isso super verdadeiro, tá? Por isso que eu também sempre falei, buscar emprego no final do ano tem que ter uma paciência? Tem, porque tem um número menor de vagas. Só que tem RHs trabalhando, as pessoas estão trabalhando. Tem muitas empresas que não, assim, o funcionário tira férias ao longo do ano e tem esquema de plantão em Natal e Ano Novo e tudo funciona, tá? Só que esse ano a gente vai viver um momento mais slow motion, né? Porque a gente vai ter a vacina chegando, os processos seletivos ainda estão mais morosos, alguns setores estão mais quentes do que outros. A economia, ela voltou a girar, mas ela enfim, tá engatinhando. Então, o que acontece? Ah, Marcela, eu vou deixar para procurar emprego só em fevereiro de 2021, depois do carnaval e da vacina. Não faça isso. Foi o que eu comentei. O tempo que você posterga agora, você tá jogando mais tempo. Aí sabe quando você vai conseguir um emprego? Se você conseguir começar a procurar em fevereiro de 2021, aí você coloca 6 meses para frente. Porque geralmente a gente tem, né? Aí eu não tenho um cargo, pensando em um cargo tático até executivo, você tem que colocar no mínimo de 3 meses, de 3 a 6 meses, trabalhando em prol da sua recolocação para você conseguir algo novo. Se você começar agora, não há uma alternativa melhor? A gente tá em 20 de setembro, gente. 21 de setembro. Ainda dá tempo. Eu falei 15 de novembro. A gente tem 2 meses pela frente para você trabalhar em prol da sua recolocação profissional. Todo movimento que a gente faz dentro dos processos de recolocação, seja ele 30 dias ou 90 dias, todo esse movimento de arrumar o seu currículo, otimizá-lo, colocar num modelo inovador, trabalhar o seu LinkedIn, a sua imagem. E você também, obviamente, além de trabalhar a imagem, a sua interação dentro da rede, tudo isso vai contribuir para que essa sondagem da empresa tão esperada, ela vai te ligar. E aí, por isso que você precisa ter essa visão positiva, esse movimento positivo ao receber uma ligação da empresa, uma sondagem via LinkedIn, que hoje é muito comum, viu? Via e-mail, via mensagem. Todas as vagas que eu trabalho atualmente, isso agora há alguns anos, eu só uso o LinkedIn para anúncio de emprego ou busca passiva. Ou seja, você tá lá, a vaga, você não se candidatou em nenhuma vaga, mas eu sou headhunter, eu gostei do seu perfil e eu faço um convite pra gente bater um papo. Isso é muito legal, muito, muito importante.
tá certo? Então, a gente precisa hoje pensar em tudo isso. Autoconhecimento puro. Pergunte para você, por que eu, mesmo trabalhando, não posso ter esse movimento? Vou reservar algumas horas do meu dia, vou planejar um MBA para o ano que vem. Eu mesma fiz isso, gente. Acabei de terminar um MBA, uma outra pós-graduação, que eu já tenho 3 na conta, mas eu preciso estar atualizada para vocês. E eu já fechei um MBA presencial que começa o ano que vem, em março. Estou, confiante que vai dar tudo certo. Mas já olhei o curso, já busquei, já fiz a inscrição, e é esse movimento que a gente precisa ter, de antecipação, de proatividade, de busca e de movimento. Esse que é o mais importante. Movimento. O movimento vai trazer o que você espera e com certeza vai fazer jus à sua expectativa de carreira, tá certo? Mas ela depende exclusivamente de você, a job hunter, a coach de carreira, a psicóloga, o seu personal trainer. Todos nós podemos te ajudar, né? Estamos aqui, do seu lado. No coaching a gente fala que a gente, por exemplo, coloca a mão assim, sabe? Para você ou pisar em cima e dar um salto, ou eu te dou a mão para nós caminharmos juntos. É isso. Todo profissional de orientação, ele tá te apoiando, mas as ideias, as vontades dependem daqui, dependem daqui e do nosso coração. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. É um prazer estar aqui com vocês. Eu amo acordar toda segunda-feira cedo para fazer o programa, pra gente já ter essa conversa maravilhosa. E agora eu vou seguir meu dia. E com atividade física, com muito trabalho. De segunda-feira eu fazia inglês para manter a minha conversação, mas agora eu mudei para um outro dia de semana. Mas enfim, olha isso. Tô começando a semana. Até compartilho com vocês todos os meus afazeres, né? Porque é isso, a gente precisa correr atrás do que a gente precisa. Eu preciso continuar com o meu inglês avançado, não tem jeito, porque ao longo da minha vida, eu acho que eu já comentei com vocês em outras lives, eu fiz um intercâmbio no Canadá, mas agora já faz um tempão, passa muito rápido. Morei em Toronto, morei fora, uma experiência incrível da minha vida. Voltei com o inglês avançado, mas eu parei por um tempo. E aí ele ficou um pouco intermediário. E agora eu não uso muito, uso mais nos processos de recolocação, porque hoje, basicamente, atendimento aos executivos, todos possuem inglês avançado ou fluente. E as vagas, as posições exigem. E a gente faz muito currículo em inglês, português, LinkedIn também. A gente tem uma parceira, claro, que faz as traduções, mas eu leio muito o perfil de vaga em inglês. Tá vendo? Então, é algo que eu preciso me manter atualizada para trabalhar com vocês. Então, pensem nisso. O que eu preciso fazer para me manter atraente para o mercado de trabalho, né? Para uma posição CLT, por uma posição PJ, para uma carreira mista, para um plano B futuro. É muito, muito importante, tá bom? Então, um grande beijo para vocês. Na próxima semana a gente tem uma convidada muito especial, a Marina Kim. Ela vai estar aqui comigo para falar do mundo VUCA. Ou seja, o mundo VUCA é isso que a gente falou, os 3 programas. Como lidar com as incertezas e inseguranças do mundo. Mas eu vou deixar a Marina, que é especialista no assunto, falar com vocês. Eu acho muito importante porque é um termo que algumas pessoas conhecem, outras não. Eu sempre falei nas palestras, sobre lifelong learning, mundo VUCA, e muitas pessoas não sabiam o que era essa expressão, Então a gente traz assuntos como esse para você ficar super atualizado e colocar uma marcha 1, Assim, colocar... Vamos engatar esse carro e ir pra frente e ir pensando positivamente, tá bom? Beijo pra vocês, até semana que vem.